Hoje é o dia que o Senhor fez para estar aqui. Amém. Paz do Senhor. Bem-vindos novamente. Olha, eu admiro muito vocês, sabe porquê? Vocês vêm tão longe para estar aqui. E isso para mim é especial. Faz-me lembrar quando eu comecei a vir a esta igreja. Eu frequentava uma igreja mais perto de casa, aí uns 2, 3 quilómetros. E quando comecei a vir, é longe. Mas Deus dizia-me assim, vai valer a pena. E então é o mesmo que eu digo a vocês, vai valer a pena. Amém? Pai, nós estamos aqui hoje, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Pai, porque Tu és um Deus que tem sempre coisas novas para nós, tens sempre uma mensagem nova para nos transmitir. Tu és um Deus que nos ama, Senhor, que nunca nos abandonas, que muitas vezes nós pensamos que estamos sozinhos, que Tu estás de costas voltadas, mas isso não é verdade. Tu estás sempre de braços abertos para nos abraçar, para nos recolher, para nos edificar, para nos levantar. E é por isso que nós Te amamos, porque Tu és um Deus maravilhoso. Manifesta-se esta noite, Senhor, com a Tua palavra, Senhor, com a Tua unção, Deus. Que, Senhor, os corações que precisam de cura, Senhor, libertação, Pai, sejam curados, Senhor, libertos, Senhor, para a Tua glória, Pai. Aqueles que não Te conhecem, que nos estão a ouvir nesta tarde, Senhor, que sejam tocados pela palavra e que Satanás não roube essa palavra, Senhor, dos seus corações. Que eles meditem, Senhor, de dia e de noite, Senhor, para que suas almas, Senhor, um dia venham a repousar no sítio agradável e de amor. Amém? Amados, cumprimento a todos, cumprimento também os que estão a ouvir online. Eu vos trago uma mensagem que tem muito a ver com a maior parte das pessoas que buscam a Deus. A maior parte das pessoas que buscam a Deus, elas querem um consolo. Elas querem um amparo, querem sentir-se amadas, querem sentir algo que as ajude. Diversas áreas da nossa vida, como saúde, relacionamentos, finanças, seja o que for. O homem sempre procura a Deus para resolver algo que não está bem na sua vida. E uma das áreas em que muitas pessoas procuram a Deus é por causa do abandono, a rejeição. Quando nós vamos frequentar a casa do Senhor pela primeira vez, e se é realmente uma casa do Senhor em que se prega a verdadeira palavra de Deus e o amor de Deus, é difícil que essa pessoa abandone esse lugar. Porquê? Porque se há ali o amor de Deus, há o favor de Deus, quem está a servir a Deus nesse lugar é cheio de Deus, então essa pessoa vai se sentir amada, essa pessoa vai se sentir especial, vai se sentir amparada. Cria-se como uma família dessa pessoa, uma família que não se tem, um amor que não se tem, uma companhia que não se tem. E muitas pessoas, quando procuram a Deus, eles buscam por causa disso, porque se sentem sozinhos, abandonados. E eu quero que o amado nesta hora coloque uma história que eu acho que é uma história bastante... Nós vamos ler um bocadinho da palavra. Eu vou-vos falar um bocadinho de um homem, neste caso nem era bem um homem, na altura era bem um jovem. E esse jovem, apesar de ser muito amado pelo seu pai, ele era muito odiado pelos seus irmãos. E além de ser odiado, ele também era rejeitado. Não porque ele tinha grandes coisas, ou porque estudava numa universidade, era um grande estudante, ou porque tinha uns grandes bens, nada disso. Muitas das vezes nós somos rejeitados por inveja, pela posição que nós temos, por as coisas que nós temos, que a maior parte das pessoas nem sabe o esforço que nós fizemos para chegar ali, mas as pessoas invejam-nos. E esse jovem era invejado pelos seus próprios irmãos. Quem daí nunca sentiu
Nunca teve esse sentimento de ser invejado pela sua própria família, pelos aqueles que nós amamos. Porque é muito difícil nós amarmos um irmão, amarmos um primo, amarmos alguém que nós amamos mesmo, sabermos que essa pessoa tem uma certa rejeição por nós, uma certa inveja, quando o nosso coração está limpo. Então quero que o amado coloque em Gênesis, penso que já está aí, 37:3, não é? Israel, aqui fala a história de, quando diz Israel é Jacó, porque Deus deu-lhe o nome de Israel, mas na Bíblia também é mencionado Jacó, o seu nome é Jacó. E então Jacó amava a José, que é o tal jovem, o filho. Amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Era filho da sua velhice, ou seja, era o filho mais novo. E ele amava esse filho. Continua. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Ou seja, tudo o que José dizia, tudo o que José opinava, todos os movimentos de José, todas as palavras eram rejeitadas pelos irmãos, porque a inveja que eles sentiam faziam com que o rejeitassem. Continua, amado. Teve José um sonho. José era sonhador. José tinha esse dom de Deus. Ele tinha sonhos, e esses sonhos tinham um significado. Quantos de nós é que temos sonhos e que nem sequer sabemos o significado desses sonhos? Se você me está a ouvir e se é uma pessoa que sonha e esses sonhos ficam cravados e você não os consegue esquecer, procure saber como decifrar esses sonhos, porque pode estar diante de um dom de Deus. E então José era sonhador e ele teve um sonho que contou aos seus irmãos. Você está de coração lavado e vai contar um sonho que teve na sua pura humildade. Foi o que José fez. Por isso o odiaram mais. E vamos saber porquê. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. Atar os molhos, quem ceifa sabe como é que é, atar os molhos. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Continua, amado. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, de veras reinarás sobre nós. Eles entenderam logo o sonho. Reparem, os molhos levantaram-se e adoraram o outro molho. Ou seja, eles entenderam logo. Quando as pessoas têm o coração voltado para a maldade, você nem precisa explicar diretamente o que é que está a querer dizer, porque as pessoas, ei lá, já estás a querer aqui entrar, decifraram logo. Reinarás sobre nós, tu de veras terás domínio sobre nós, por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Podes continuar, amado. E teve José outro sonho e o contou aos seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai. Reparem, até o pai entendeu o sonho. E disse-lhe: que sonho é este que tu tiveste? Porventura viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante ti na terra? Podes continuar. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio, este assunto no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Jacó a José: não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele lhes disse: ora vai, vê como é que estão os teus irmãos e como é que está o rebanho e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. Podes continuar. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos, diz-me, peço-te, onde é que eles apacentam as ovelhas?
E disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouviu-os dizer: vamos a Dotá. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotá. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar. Agora vejam, você tem irmãos, e você vai a procurar os seus irmãos com a sua humildade, a fim de os ajudar, dar notícias ao seu pai sobre eles, assim como José foi ao encontro dos seus irmãos. José amava os seus irmãos, e eles mal ouviram ao longe, disseram: vamos armar uma armadilha para o matar. O ódio deles por José era tão grande que inclusive pensaram em o matar. Podes seguir, amado. E disseram um ao outro: eis, lá vem o sonhador. Vinde depois agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Perversidade no coração. E ouvindo, Ruben livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Ruben, um dos irmãos, veio aqui lá, acordou um bocadinho e disse: não vamos tirar a vida ao nosso irmão. Podes continuar. Também lhe disse Ruben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, pois isto disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo ao seu pai. Vamos parar por aqui um bocadinho. Nós estamos perante uma história em que José, um rapaz humilde, tinha um dom de Deus que era tinha sonhos. E esses sonhos tinham um significado. Mas José tinha uma intimidade com Deus. Eu não vou agora ler tudo por falta de tempo, porque é uma história bastante longa, mas vou explicar basicamente como é que foi a história de José. José foi jogado num poço. José foi vendido como escravo para o Egito. Lá no Egito, José passou por diversas situações muito más e cruéis. José foi lançado na prisão. José foi vítima de mentira. José foi vítima de injustiça. José foi tudo e mais alguma coisa, mas Deus estava com José. E nós já ouvimos falar certamente da história de José. E eu gosto muito da história de José, porquê? Porque eu enquadro-me muito com a história de José. Porque uma certa altura da minha vida, eu senti-me desamparado, assim como José, num poço. E quando eu pensava que havia uma escapa desse poço, na verdade, era um escape para um desamparo ainda maior. Mas uma voz me dizia assim: eu estou aqui. Eu estou aqui, meu filho. E todos os passos que tu deste, tudo aquilo que tu passares, apesar das circunstâncias, tu vais sair vencedor. Muitas das vezes, coisas más acontecem na nossa vida. Coisas más, que aos nossos olhos são más. Aos olhos de José, certamente ser vendido como escravo era uma coisa péssima. Sair do conforto da sua casa para ser um escravo. Mas a Bíblia faz menção, muitas vezes, durante esta história, mas Deus era com ele. Mas José não leu isso, mas ele sabia no coração que Deus era com ele. E se vocês lerem esta história em Gênesis 50, que isto vai até Gênesis 50, 37 a 50, no final, os irmãos, por causa da fome, tiveram que se deslocar ao Egito. Os irmãos de José. Na primeira aparição eles não o conheceram, porque ele já era primeiro-ministro do Egito. Reparem na ascensão de José. Ele passou por tanta coisa e chegou a primeiro-ministro do Egito. E quando os irmãos reconheceram José verdadeiramente, disseram: o nosso irmão, e agora vai nos matar o que nós lhe fizemos. E aí está a diferença de uma pessoa que procura vingança, que não tem Deus, e uma pessoa que espera em Deus por todas as coisas, tem um coração mola, um coração rendido ao Senhor. José disse: vocês bem tornaram, quiseram matar e quiseram fazer o mal, mas Deus tornou em bem, para se ver os dias que fez hoje. E sabes o que é que aconteceu? Os feixes, os molhos que
que José tinha sonhado, que estavam a adorar o molho de José, eles na verdade se ajoelharam perante o irmão e o adoraram. Cumpriu-se o sonho de José ou não cumpriu? Então é isso que eu tenho para dizer a vocês agora nesta hora. Podes estar a passar dificuldades na tua vida. Podes pensar que até nunca vais conseguir progredir no teu negócio. Podes até pensar que a tua família não vai crescer, que não vais conseguir ter aquela família que tu desejavas. Podes até pensar mil e uma coisas. Mas no final, tu vais olhar para trás e vais dizer assim: tudo o que aconteceu foi para se cumprir nos dias que se vê hoje. Preservar muita gente com vida. Foi isso que José disse aos irmãos: não vos vou fazer mal. Vocês tentaram fazer mal a mim, mas a vingança não é minha. A vingança não é nossa. Deus disse que jamais nos ampararia, jamais nos abandonaria. Vocês creem nessa palavra? Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Durante a história de José, nós vemos uma parte em que José é confrontado por uma mulher, que era a mulher de Potifar, que era o governador lá da casa do faraó, da terra do faraó. E essa mulher tentou seduzir José. José é um jovem, bonito, imagino, não é? Imagino no lugar dele, solteiro, bonito, vem uma mulher que certamente não era feia, não é? E ela tentou seduzir José. E José, um homem, um rapaz íntegro, justo, fiel a Deus, disse não. Não. E é isso que nós temos que fazer hoje em dia. José não disse não pelo poder de Jesus, eu cancelo as tuas intenções. Ele não disse isso. Mas nós podemos dizer hoje, quando as tentações vêm ter connosco: em nome de Jesus, eu não aceito isso. Em nome de Jesus, afasta-te de mim, porque eu amo o meu Deus. Eu não vou fazer tamanha maldade com o meu Deus. Quantas tentações nós temos do nosso dia a dia? Quantas pessoas vêm ter connosco e dizem: os teus filhos são isto, os teus filhos são aquilo, os teus filhos são aquilo. Não aceito isso. Não aceito, em nome de Jesus, eu não aceito isso. Eu rejeito esses pensamentos, essas setas direcionadas ao meu coração. Sabe porquê? Você deve sempre profetizar coisas boas na sua vida. Sempre. Uma coisa que eu aprendi é que as palavras têm poder. As palavras têm poder. Assim como nós dizemos: em nome de Jesus, ser curado, e a pessoa é curada, assim nós também dizemos coisas para nós, coisas boas. Eu vou ser próspero. Eu vou conseguir passar o nível, vou conseguir terminar a universidade. Eu vou conseguir ter um cabeleireiro em que vou ter muitos clientes. Eu vou conseguir. As circunstâncias podem ser péssimas. As circunstâncias, as notas da escola podem ser péssimas. Mas as nossas palavras têm que ser sempre palavras positivas. Sempre. Sabem porquê? Eu vou-vos dizer porquê. Ao nosso derredor existe um indivíduo que ele não é muito agradável. E a Bíblia diz que ele é como um leão. E está à nossa volta como um leão, à espera de nos poder devorar. E como é que ele nos devora? Com as nossas palavras também. Se você está numa situação má e diz: eu sou um miserável, eu já não tenho escape, oh Deus, onde tu estás? Parece que não me ouves, parece que já não queres saber de mim. Satanás pega nessas palavras. Você imagine-se como um pai. Há aqui pais. Um filho meu vem ter comigo, um filho já a uma certa idade, consciente daquilo que diz, e diz: oh pai, tu já não queres saber de mim, oh pai isto, oh pai aquilo, e queixinhas para ali, queixumes para lá, e dramas. Eu vou dizer, eu vou ficar triste. Então desde pequenino que eu digo que te amo, dou o meu máximo todos os dias para que não te falte nada, e tu estás a dizer que eu já não te amo, que eu já não isto, eu vou ficar triste. Assim é Deus connosco. Deus nos deu a vida. Ele nos deu o sopro da vida. E o nosso coração, olha, ponha a sua mão no coração, ponha aí. Ponha aí. Você consegue sentir? Ele bate. E mesmo quando está a dormir, ele bate.
Você não está lá a fazer com que ele bata. Ele bate. Você olha para a sua mãe e ela mexe. Está vivo. Deus cuida de si. Chega a hora da refeição, você tem comida na mesa. Deus cuida de si. A Bíblia diz que se Ele cuida dos pássaros do campo, não cuidará dos seus filhos, que são muito mais que os pássaros do campo. Eu hoje estava a tomar um café com a minha esposa, porque eu também tenho os meus momentos bons com a minha esposa. E então veio um passarinho e começou a penicar no chão uns bocadinhos de pão ou bolo que havia ali na esplanada. E eu disse assim à minha esposa: olha, estás a ver? Alguém a comer deixou cair aqueles bocadinhos, sei lá, migalhas. Mas aquilo serve de alimento para aquela criação. Deus cuida dos seus animais, da sua criação. E depois de seguida disse: quanto mais não cuidará de nós? Quanto mais não cuidará de nós? Está na hora de nós começarmos a parar de reclamar da vida. Sabe que as suas necessidades, as tuas necessidades não são as mesmas que as minhas. Eu falo com pessoas do outro lado do mundo que gostavam de ter um Brufen para as dores, por exemplo, e não têm. Coisa que você tem assim à carrada lá em casa jogada, se for preciso numa farmácia. As suas necessidades não são as mesmas que outras pessoas. Enquanto você clama a Deus por um carro novo, porque o seu, que é seminovo, já não presta, há uma pessoa do outro lado do mundo a clamar por uns sapatos, porque anda descalço. Isso é um motivo, nós meditarmos nisso, é um motivo para deixarmos de reclamar. Certo? Porque Deus cuida de nós. Jesus disse: não vos preocupeis com o dia da manhã, basta a cada dia o próprio mal. E porquê é que Ele disse isso? Num mundo maldoso, Deus cuidará de ti. Não te preocupes. Porque mesmo que este mundo esteja assim, com esta aparência de maldosa, Deus está contigo. Não te faltará nada. E nós temos que confiar em Deus. Porque Ele não nos abandona. Ele não nos abandona. Eu uma vez estava em frente ao espelho, tinha passado uma situação má, uma situação de rejeição. Eu fui falar de Jesus a alguém, pronto. Fui falar de Jesus a alguém, falei durante uma hora, e no fim a pessoa virou-se para mim e disse assim: eu não quero o teu Deus, nem te quero na minha casa. Por favor, sai. E o Espírito Santo dentro de mim entristeceu muito. Não fui eu que entristeci, porque eu como homem não me importo com as pessoas, mas Deus importa-se com as pessoas, com as almas. E então eu saí, chorei e fui para casa muito triste, muito abatido, triste por aquela alma não querer saber do Senhor. E eu cheguei a casa e olhei-me no espelho e disse a Deus: Deus, quem sou eu? Por que me escolheste? Se as pessoas me rejeitam, foi para isso que me escolheste. Salmos 27:10. E Deus me disse exatamente isto, exatamente esta palavra: se as pessoas te abandonarem, porque quando o meu pai e a minha mãe me desampararem, me abandonarem, o Senhor me recolherá. A minha tradução diz: se meu pai e a minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. É isso. Pode a sua família abandonar, pode as pessoas que você mais ama abandoná-lo, mas se você está em Cristo, se você está com Deus, o Senhor está consigo. E Deus disse-me, quando eu me deparei no espelho, eu vi a face do Senhor em mim, e as lágrimas correram pelo meu rosto, não agora de tristeza, mas de alegria, por saber que Deus estava comigo, apesar de... Não se deixa bater por causa da rejeição, não se deixa bater se alguém não gosta de si. Lembre-se que o Senhor gosta de si. Lembre-se que o Senhor deu a vida do Filho na cruz por todos nós. Eu costumo dizer assim: se Deus
sabia que nós éramos maus antes de Jesus ir à cruz, se Deus sabia que nós éramos maus, qual a vantagem do Senhor em sacrificar o seu Filho por pessoas que não mereciam? Sabem porquê? Porque o amor de Deus é incompreensível. O amor de Deus faz-nos assistir a coisas incompreensíveis. Quando Jesus estava a carregar a cruz, os soldados viraram-se para um certo homem que ia a passar, ou que estava ali naquela zona, um Simão, se não me engano, de nome Simão, também se chamava Simão, e eles chamaram e disseram: ajuda-o a levar a cruz. Agora imagine-se, você está ali a assistir àquela condenação de Jesus, não é? Está ali no meio da multidão e chega um soldado para você e diz: olha, tu anda cá, vai ali, leva a cruz, ajuda-o a levar a cruz. Eu falo por mim, eu acho que eu ficava logo: olha, também vou com ele, já estou feito. Se eu chego lá, eles vou ser sacrificado também. E então esse homem, diz a Bíblia, diz que esse homem carregou a cruz, ajudou Jesus a carregar a cruz. Mas numa certa altura eles disseram: vai-te, podes ir, já não é preciso. Sabem que mensagem é que está por trás disso? Deus não quer que você faça mais sacrifícios. Jesus levou todo o sacrifício sobre ele. Jesus disse: vai, apenas precisas de crer, apenas precisas estar comigo. Eu não quero que tu suportes aquilo que o meu filho suportou, e por amor a ti ele vai suportar tudo aquilo que tu devias suportar. E nós assim: eu devia suportar porque até sou tão bom. Eu gosto das pessoas, eu falo, não falto educação, não falto respeito a ninguém, sou educado, faço bem, às vezes até dou uma moedinha a um pobre e tal. Isso não justifica a salvação, porque a Bíblia diz que nós já nascemos todos pecadores. E em Romanos diz que o salário do pecado é a morte, morte eterna. Mas Deus, com o seu amor infinito, nos resgatou através da obra da cruz. Nós temos que ser fortes em Deus, amados. Nós temos que ser verdadeiramente fortes em Deus. Se nós sabemos que temos um Deus que nos ama, se nós sabemos que temos um Deus que não nos abandona, como eu já disse, se nós sabemos que Ele caminha connosco, se nós temos essa plena convicta certeza, nós só temos que ser fortes. Apesar das pessoas não gostarem de nós, apesar de sermos rejeitados por causa do nome de Jesus, apesar de sermos rejeitados no trabalho por causa de Jesus, por causa da nossa fé, eu vou lhe dizer uma coisa: não se envergonhe de falar de Jesus. Não se envergonhe de falar de Jesus. Você não quer ser uma arma com um grande potencial parada, pois não? Não quer. Eu também não. Jesus se apresentou a mim, me capacitou para eu falar dele, eu tenho que falar. Eu não vou deixar de falar de Jesus porque alguém não gosta de ouvir falar de Jesus. A Bíblia diz que as palavras de Deus não voltam vazias. Alguém pode até não gostar, mas na hora, mas aquilo vai ficar lá e vai fazer os seus efeitos com o tempo. Eu conheço pessoas que rejeitaram as palavras as minhas palavras, e passado 1 ano, 2 anos, 3 anos, vieram novamente até mim: olha, eu preciso de ajuda, e tu uma vez falaste comigo, eu não fui muito agradável, mas eu preciso. Eu conheço muitos casos assim. A palavra de Deus nunca vem vazia. Não se canse de falar de Jesus. Não seja egoísta na vida. Nós aceitamos Jesus e dizemos: olha, eu aceitei Jesus, agora vou ter coisas boas, vou ter bênçãos, vou ter não sei o que. O aceitar Jesus não é para ter bênçãos. O aceitar Jesus é para que o Espírito Santo habite em si, para que você seja uma nova criatura, para que você saia das trevas e venha para a luz, para que você passe de um anunciado a um anunciador. Ou seja, Deus separa-o para você fazer aquilo que fizeram consigo. Um dia eu estava a clamar a Deus porque a vida não estava a correr bem, e eu estava a clamar a Deus e eu disse: Deus, Deus, Deus,
Deus, o que é que eu estou aqui a fazer? Porquê é que tu me queres? Eu não estou a entender. Eu estou a passar isto, eu passei isto. Eu fui endemoniado. Uma legião estava sobre mim, Deus. Porquê é que tu me estás a chamar? Porquê? E Deus disse, não, aquilo que tu passaste é aquilo que tu vais falar. Aquilo que tu passaste é aquilo que tu vais ajudar quem está assim como tu estavas. E hoje eu posso dizer, em nome de Jesus, que eu não tenho medo do diabo. Não tenho medo. Eu era uma pessoa que era muito atormentada por Satanás. Eu era uma pessoa que era preciso não sei quantas pessoas para me segurar, porque eu partia com tudo. Não era eu, mas aquilo que me dominava. E eu, cansado disso, sem soluções na minha vida, porque eu fazia mal a mim mesmo até. Se vocês forem ver a Bíblia, existem várias histórias de homens que faziam mal a eles mesmos, endemoniados. Isto não é brincadeira, isto existe. Eu passei por isso. Eu sou uma testemunha viva de uma pessoa que estava endemoniada, possuída por demónios e agora está em Cristo, na luz. E eu era endemoniado, amados. As primeiras vezes que eu fui à igreja, eu corria e partia com tudo. Eu não suportava ouvir a palavra de Deus, porque isso fazia-me comichão dentro de mim. Este é o meu testemunho. Este é o meu testemunho de vida. Eu era um jovem que morava sozinho, tinha muitas dores, muitas tristezas, solidão. E o diabo aproveitava-se disso para me pôr pensamentos suicidas, por exemplo. Pensamentos que não era ninguém, que não queria ter uma esposa, que não queria ter uma família, não queria ser ninguém. Aí está. As palavras que saíam da minha boca, eu não vou ser ninguém, eu isto, eu aquilo. E eu procurei muitos caminhos, amados. Procurei muitos caminhos, muitas soluções, mas nada me fazia bem. Cada vez estava pior. Mas quando eu conheci Jesus, quando eu ouvi falar em Jesus, quando eu fui à frente e aceitei Jesus, a minha vida mudou. E então Deus disse-me, aquilo que tu passaste é aquilo que eu tenho para ti, para tu fazeres. E hoje eu digo na cara de Satanás, sai em nome de Jesus. Esse é o meu chamado. Servir e encarar as forças do mal, porque eles quiseram me destruir, mas eu estou aqui para a glória de Deus. Amém? Eu dou graças a Deus por isso. Deuteronômio 31:6 diz, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Isto serve para nós. Não temais, nem vos atemorizeis diante deles. Você às vezes até ouve coisas estranhas em sua casa, não é? Certo? Já vi pessoas que chegavam para mim, olha, tens que ir lá à casa porque às vezes ouço coisas estranhas. Já vi sangue lá esbanjado na parede. Às vezes ouço uns barulhos no sótão. É verdade, pessoas vêm ter comigo e dizem, tens que ir lá porque isso aqui. As pessoas têm medo. Mas Deus diz, não vos atemorizais diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará. Eu tenho a plena certeza que Deus está comigo. Eu tenho a plena certeza convicta que Deus está comigo. Onde quer que eu for, o meu pé pise, isso já é um motivo para o demónio sair. Porque o Senhor está comigo. Às vezes na vida, sim, é verdade, nem todos os dias nós estamos fortes. Mas quando pensamos que estamos fracos, nós estamos fortes. Não é o que diz o apóstolo Paulo? Porque quando eu estou fraco, aí estou forte. É aí que o poder de Cristo habita em mim, verdadeiramente. Josué 1:9 diz, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Em Mateus 27:46 diz, e por volta da hora nona Jesus clamou em alta voz dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus, por que me desamparaste? Quantos é que já clamaram a Deus? Deus, por que é que me desamparaste? Há uma diferença aqui. Jesus clamou a Deus, por que é que me desamparaste? Sabe porquê? Porque naquela hora Deus não queria ver o sofrimento do filho. Então Deus voltou a sua face. Não porque Deus amparou o seu filho,
mas porque Ele não quis ver o sofrimento. E a diferença aqui é que nós muitas vezes clamamos a Deus, porque me desamparaste? Mas Deus está ali. Só que as circunstâncias da vida falam mais alto do que Deus. E Ele diz assim, filho, eu estou aqui, olha para aqui, para este lado. E nós, eu quero olhar para este. Olha a minha conta, Deus. E Deus ali, não, eu vou restabelecer isso. Isto não vai, nunca mais vou sair deste buraco. Nós não olhamos para Deus. Então nós dizemos, Deus, porque me desamparaste. É mentira, Deus não nos amparou, Ele prometeu que jamais nos deixava. Porque em Isaías disse, e diz o mesmo que disse há bocado, acerca do nosso pai e da nossa mãe, pode uma mulher esquecer-se do seu filho de peito? Quantas vezes é que nós vemos mulheres que metem filhos no lixo, não é? Abandonam os filhos, deixam-no à porta dos orfanatos, etc. Olha o que diz na Bíblia. Pode uma mulher esquecer-se do seu filho de peito, bebê, de maneira que não tenha compaixão do próprio filho que veio do seu ventre? É verdade. Mas ainda que esta esquecesse, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Ou seja, tu podes ter sido abandonado, tu podes ter sido rejeitado pela tua família, tu podes ser rejeitado à nascença, sei lá, podes ter passado tanta coisa, mas Deus não se esqueceu de ti, e é por isso que estás aqui hoje. Sabe que Deus traça objetivos, Deus nos observa toda a nossa vida. Mesmo quando nós estamos no caminho errado, Deus está a nos observar. Sabiam disso? Porque quando Ele tem um plano para a tua vida, Ele vai te acompanhar. Ele não te vai dar torcer o braço, mas Ele vai te acompanhar. E eu durante anos nunca tive uma instrução, nunca tive um ensino direcionado para Deus. Nunca. Os meus pais tentaram me meter na catequese, eu batia a catequista. Era muito mau, era uma criança muito rebelde. Eu nunca tive uma instrução, nunca tive um ensino direcionado para as coisas do alto. Passei uma adolescência calminha, mas a minha juventude já não foi assim tão calminha. Era muito atribulado. Era um jovem muito nervoso. Mas Deus estava a olhar para mim. Eu procurei sítios errados, caminhos errados, o álcool. Eu procurei o álcool, procurei mulheres, eu procurei vícios, mas Deus estava a olhar para mim. Porque quando Deus tem um plano para a tua vida, pode correr o tempo que correr, isso vai se concretizar. Porque Deus é como o pai, aquele pai, todos os vossos sabeis, já leram, que fica à espera do filho, à espera que ele volte para casa. Se tu és um bom pai ou uma boa mãe, e se tens um filho que se torna rebelde e decide sair de casa, tu, se fores um bom pai e uma boa mãe, tu não vais atrás dele. Tu vais respeitar a decisão dele. Mas será que vais deixar de o amar? Vais deixar de o amar? Não. Vais sonhar com ele? Vais chorar por causa dele? Vais estar preocupada dia e noite com ele? Não vais entender porque está a acontecer tudo isso? Vais estar preocupada. Eu conheço pais que os filhos são péssimos para eles. Tratam-nos mal, falam mal, com 7 pedras na mão, pouco falta para haver agressão. E esses pais baixam o rosto. Será que eles baixam o rosto porque são menores? Ou porque não se querem impor? Não, porque os amam, os filhos. Porque amam. Será que eles deixam de amar os filhos? Não. Deus é assim connosco, amados. Quantas vezes nós ofendemos a Deus no nosso passado? Quantas? Quantas vezes nós passámos uma vida a ofender Deus? Nós dizemos, não ofendi ninguém, eu nunca ofendi Deus. Não, olha, praticámos idolatria, é uma ofensa a Deus. Deus diz que é uma ofensa. Ele não divide a sua glória com ninguém, ainda mais com objetos que não têm vida.
Vocês estão a entender a mensagem? Nós passámos uma vida a ofender Deus, mas Deus deixou de nos amar? Não. Nós estamos aqui porque Ele nos amou e nos continua a amar. Amém? Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Em tudo somos atribulados. Está escrito em 2 Coríntios 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Essa é a diferença. Quando tens Deus, tu podes passar tudo aquilo que tu passaste no teu passado. Tudo e mais alguma coisa. Até podes passar um bocadinho mais. Mas se tu tens Deus, que agora é diferente, agora tens Deus, tu vais ser... Estás atribulado, mas não estás angustiado. Estás perplexo, mas não estás desesperado. Estás a ser perseguido, mas não estás desamparado. Sabem, quando eu estou a ser perseguido, eu alegro-me. Sabe porquê? Porque é sinal que eu estou a fazer algo bom para Deus. Jesus não foi perseguido. Era um homem bom, fazia milagres, salvava pessoas, curava. Foi perseguido. Porquê? Porque a verdade, a luz, não combina com as trevas. Quando você tem muitos amigos, desconfie disso. É sinal que você não está muito entrosado nas coisas de Deus. A Bíblia diz que Deus diz na Bíblia que os nossos inimigos iam ser até os próprios da nossa casa. Não porque nós vamos ser inimigos deles, mas por causa da palavra de Deus, por causa da presença de Deus na nossa vida. Sabe porquê? Porque as trevas não combinam com a luz. A Bíblia diz também que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Ou seja, a humanidade está tão inserida numa dimensão de maldade tão grande. Se você for falar de Jesus a alguém, você vai ser perseguido. Quer saber uma maneira que você está a fazer algo bom para Deus? Você vai perder amigos. A minha esposa dizia assim, a minha esposa tinha muitos amigos, amigas, da noite, etc. E muitas vezes ela chegava ao pé de mim e dizia-me assim, a chorar: o que é que eu fiz? Mas o que é que eu fiz? Já não fala comigo, aquela já não fala comigo, aquele já não fala comigo, desprezam-me, vêm, viram a cara. Eu não fiz nada. E eu sorria. Ela: estás-te a rir? O meu sofrimento? E eu dizia: não, estou-me a rir porque é maravilhoso. Porque tu estás no caminho certo. O quê? Sim. Quando você tem a luz de Cristo, aqueles que não têm vão rejeitá-la. Porque não querem. Jesus estava a chegar a uma localidade e os demónios disseram assim: "Ei, sai daqui, o que é que tu tens connosco, filho de Deus?" Não queriam a presença de Jesus. Estavam-se a sentir perturbados. Quando você é cheio do Espírito Santo, chega a um sítio e as pessoas começam a se circundar e a afastarem-se e a retirarem-se, quando você vai ver, está sozinho. O que é que se passou aqui? Isso acontecia muito comigo, acontece. Chega a um local, as pessoas começam-se a retirar e quando vou ver, estou sozinho. O que é que se passa aqui? Que as pessoas não andam com Deus. E como não suportam a luz. Mas nós temos que continuar a falar de Jesus. Temos que continuar, amados. Não se sinta mal por ser rejeitado. Não se sinta mal mesmo. Essa é a palavra que eu tinha para vocês hoje, que tem a ver com a rejeição, por falar no nome de Jesus. Mas não se sintam rejeitados, porque Jesus foi rejeitado. Ele sabe o que é rejeição. Jesus foi rejeitado. Jesus foi abandonado. Ouça, Jesus foi abandonado por aqueles que Ele curou. Naquele dia em que eles estavam lá, crucifica, muitos dos que estavam a dizer crucifica foi aqueles que Ele salvou.
Foi aqueles que Ele curou, foi aqueles que Ele impôs as mãos, foi aqueles por quem Ele orou, foi aqueles por quem Ele pediu a Deus. O que é que isso significa? Que você vai fazer o bem a muita gente, que você vai passar os dias a fazer o bem a muita gente, mas um dia essas pessoas não vão ser gratas assim. Isso é mesmo assim que funciona, amados. E nós temos que ser fortes em Deus e temos que ser fortes para conseguir ultrapassar esses sentimentos, porque isso são sentimentos que vão vir ter connosco, e eles vêm ter comigo, também vão ter com você. É igual. Por isso não se deixe desamparar. Tenho o exemplo de José. Nós estávamos a falar de José. É uma história bonita, aconselho a lerem em casa. Quem estiver em casa, aconselho a ler a história de José, que é uma história muito edificante para quem está a ser desprezado, para quem está a ser abandonado, para quem não tem esperança que Deus esteja a controlar a sua vida. Vocês, quando terminarem de ler essa passagem de José, vocês vão ver como é que Deus age na vida das pessoas. As coisas que parecem más são para bem. Quando nós dizemos assim, olha, hoje, graças a Deus, está um lindo dia de sol. Porquê é que nós dizemos isso? Porque no dia anterior esteve um dia, uma tempestade horrível. Não foi? Ou seja, depois do mal vem a bonança. Você está a passar fome. De repente, alguém o convida para almoçar. Eish, graças a Deus, porque eu sei o que é passar fome. Ou seja, Deus transforma o mal em bem. E uma tempestade não dura para sempre. A tempestade da tua vida não vai durar para sempre. Porque Jesus está do outro lado da tempestade a dizer, não desistas, caminha. Jesus está do outro lado da tempestade à tua espera. Fixa os teus olhos em Jesus e caminha na tempestade. Você já observou? Isto é engraçado, porque começam a vir as coisas à mente. Você já observou um passarinho quando está a chover? Você já sabe o que é que ele faz? Quando está pousado num galho de uma árvore, está a chover torrencial, o passarinho faz isto. E fica ali, a chover por cima da cabeça, a pingar, ele fica ali. Sabe o que é que isso quer dizer? Aguenta, vai passar. Isso é um exemplo para nós de vida. Baixa a cabeça, aguenta, vai passar, vai ser bom, vai valer a pena. Amém? Obrigado, Senhor, porque uma vida na Tua presença vale a pena, Senhor. Uma vida escolhendo a Tua presença na nossa vida vale muito a pena, Senhor. Senhor, quem éramos nós sem Ti, Senhor? Que seria de nós se Tu não te tivesses apresentado a nós, Senhor? Se Tu não te tivesses revelado a nós, Senhor? Que seria de nós, Senhor? Que destino teríamos nós, Deus? Tanta tribulação, Senhor, tanto abandono, tanta rejeição, Senhor, tanta indecisão, sem saber o que seria desta vida, Senhor. Todos nós éramos indecisos, Senhor, todos nós éramos confusos. Realmente nós não sabíamos qual era o propósito da vida, Senhor. Nós não sabíamos, Senhor, qual era o nosso propósito neste mundo, Senhor. Nem sequer sabíamos porque tínhamos nascido, ou porque vivemos, ou porque um dia iremos morrer. Mas na Tua presença nós percebemos todas as coisas, Senhor. Na Tua presença nós temos vida abundante. Na Tua presença nós temos esperança, Senhor. Na Tua presença nós temos virtude, Senhor. Na Tua presença nós temos alegria, Senhor. Quando não há motivos para ter alegria, nós temos alegria, Deus. Então nós temos aquela paz que excede todo o entendimento, Senhor. Continua a dar-nos essa paz, Senhor, apesar das circunstâncias da vida, Senhor. Tu sabes os problemas que cada um nesta noite, Senhor. Tu sabes os problemas que cada pessoa que está a ouvir esta noite, Senhor. Tu sabes aquilo que eles estão a passar, Deus. Tu sabes, Senhor. Tu sabes melhor que nós todos, Senhor. Tu sondas todo o coração, Senhor. Salmo 137 diz que Tu conheces tudo. Não há um fio do cabelo da nossa cabeça que Tu não saibas ou que não contes. Toda a areia que existe nas praias de todo o mundo, Tu conheces cada grão de areia, Senhor. Tu és imenso, Senhor. Tu és omnipotente, omnipresente, omniconsciente, Senhor. Tu és tudo, Deus. Tu conheces tudo, Deus. Tu conheces então cada um de nós, Senhor.
Então opera, Senhor, peço-te em nome de Jesus, Senhor. Opera na vida de cada um que está aqui presente, Senhor. Daqueles que estão a ouvir lá em casa, Senhor. Opera, Senhor, segundo, Senhor, as necessidades de cada um, Senhor. Mas acima de tudo, Senhor, revela-te a eles, Senhor, para que dentro deles, Senhor, haja plena convicção, Senhor, que eles precisam de Ti no dia a dia, Senhor. Não que eles olhem para Ti apenas para ter as suas coisas, Senhor, as suas bênçãos, Senhor. Não que eles tenham o Deus das bênçãos, Senhor. Porque muitas vezes nós queremos-te para colmatar as nossas falhas, as nossas faltas, Senhor. Mas, Senhor, apresenta-te a Ele, Senhor, como aquele que é a plenitude do coração, Senhor. É aquele que preenche toda a falta, toda a falha, Senhor, todo o vazio. Porque não há dor maior do que o vazio da alma, Senhor. Por isso, Deus, preenche esse vazio que está no coração, Senhor, dessas almas, Senhor, que estão a ouvir neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por esta noite, Senhor. Nós te agradecemos por te fazeres presente no nosso meio, Senhor. E te glorificamos, Senhor, porque Tu és Espírito e vida, Senhor. Nós queremos te adorar, Senhor, queremos te glorificar, Senhor, nesta noite, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados. Próximo domingo vamos ter cá estou a falar para todos ouvirem, não sei se ainda está a gravar, está. Próximo domingo vamos ter cá um pregador que também de fora, o Eli da Oliveirinha. E então, olha, convido-os a todos que estejam presentes para ouvir, que é o nosso amado Paulo. Ele também é muito usado por Deus numa área específica que é o conhecimento, a mente humana. É muito bom, é gratificante ouvir Deus a falar sobre essa área. E eu pessoalmente sou muito abençoado. Então, convido-vos a vir no domingo, quem possa estar aqui, para estarmos aqui a ouvir a palavra do Senhor, a ouvirmos as recomendações do Senhor para a nossa alma, para a nossa vida, para a nossa família, que também é usado muito na área da família, que é uma coisa que nós precisamos muito. Então, olha, Deus os abençoe, sejam abençoados ao sair, porque já foram abençoados ao entrar. Então agora vão ser abençoados ao sair, em nome de Jesus, amém? Se alguém precisar de oração, venha à frente.